E eu vi outro dia um cara se banhando de sangue no YouTube, jogando sangue no Sahasrara Chakra, no Sunya Chakra, do topo da cabeça. Aqui não vai sangue nunca, sabe? Eu vi um cara melando adepto de sangue. Aqui em cima é sua conexão espiritual direta com o Eterno. Tem alguma ligação com o tal do Bori, que dizem? Então, mas é outro fundamento, é no Candomblé. No Candomblé. No Candomblé, e aí você tá fazendo uma ligação com o Orixá. Não com entidades menores. Então o que o pessoal da Quimbanda aí, não são todos, obviamente, mas é uma minoria extremamente calhorda, cafajeste, tá fazendo. Pra impactar, então hoje o brasileiro ele vive de teatro, né, de uma coisa cênica, e isso se transpõe também pro lado religioso. Pra impactar, o cara pega o adepto, põe uma cruz invertida, aí banha ele de sangue, começa a estourar pólvora do lado, abre caixão, põe o cara no caixão. Ah, eu sou um grande quimbandeiro. É um grande firulento, é um grandíssimo babaca. Né? Por quê? Porque no Candomblé você tem essa questão do sangue nori, mas é fundamento deles, é de orixá, não vou entrar nisso. Para entidades menores, um Exu, uma Pombagira é um guardião, mas ele tá num nível telúrico. Sim. Como é que você vai alimentar essa entidade dentro do seu ori com sangue? Não faz o menor sentido pra mim. E, entende? Então tá uma confusão muito grande esse negócio de quimbanda, principalmente a quimbanda lá no sul do país. Eu tenho grandes referências de sacerdotes lá, mas tem outros também que estão fazendo uma porcalhada sem fundamento. Agora começaram a misturar quimbanda com satanismo anticósmico. Tá uma coisa assim deliberada. Então hoje eu e o Dodebo vamos nos propor aqui a falar de Exu como realmente deve ser, como esses grandes guardiões do plano astral, e que pra você ser um quimbandeiro bom, você não precisa seguir aí uma tendência de horror movie da sessão da tarde do cinema trash dos anos 80. Você não precisa babar, espumar sangue, ficar soltando pólvora e aquele cenário terroroso, tenebroso, porque você vai afundar a cultura afro e não vai estar falando de Exu. Pô, eu gosto de vir com o Vic aqui, porque ele já xinga todo mundo, os processos vão todos pra eles, e aí eu posso, é sobre isso. Posso segurar a minha, né? Mas ele falou bem por aí, cara. Eu entrei em contato com a Quimbanda em 2004, pela Madras, através do pai Valdir, que não era da Quimbanda, ele era um bandomblé na época, e ainda tinha essa parada que a galera era formada em candomblé, e aí tava começando esses terreiros maiores de... Mano, isso é o que? 20 anos atrás, né? E a Quimbanda era muito fechado, era quase que um culto familiar ali da parada, né? E esse Quimbanda luciferiana, satanista, quituliana, caótica... Quituliana! Né? Os caras hoje estão misturando... Lovecraft! Essa mixórdia, ela vem, tipo, sei lá, pós 2015, 2018... Eu acho que era pós-pandemia, né? É de uma deselegância. Conforme foi surgindo a rede social, que foi surgindo essa aberração. Cara, eu fui em muito terreiro de quimbanda antigão, assim, e, cara, era fechado. Geralmente era na casa da pessoa, no quintal, assim, uma casinha fechada, né? Você tinha os quartinhos de Exu ali fechado e tal. E depois o negócio virou um circo, né? Tipo, com parede de espelho, né? Os bode mortos espalhados por tudo que era lugar. Cara, cenário de filme de terror, como ele falou. Cara, eu cheguei a visitar uns assim que eu falei, putz, eu queria ter uma câmera digital nesse dia que eu tinha tirar foto de filme de horror. Eu não sei se era pra tacar um terror ou se posar de malvadinho, né? Quer impressionar, aí o cara ficar com medo, né? Porque aí tem que pagar. Aí se não der se eu correr disso aqui, vai ficar ruim pra mim. Cara, e os sacerdotes de antigamente, tipo, eles... Praticamente eles se afastaram. Eles eram de candomblé também, né? Eram de candomblé. E era a quimbanda aliada à umbanda. Seria como se fosse o pilar da mão esquerda da mão direita. Da mão direita. Seria um completando o outro. Não era essa coisa independente. Aí o Felipe me falou de Lúcifer, né? Pô, não tem nada a ver. Exu Lúcifer é um Exu que comanda uma falange, assim como outros dirigentes também. Não tem nada a ver com o Lúcifer, mistério cósmico. Quer dizer, ele atua nessa vibração, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma formiga, outra formiga, outra formiga. Né? O pessoal fala, eu incorporei Lúcifer. Não, você pode ter incorporado o Exu Lúcifer. Você incorporou um espírito, um guardião. Pombagira Hecate, Pombagira Hecate. A mistureba começou a pegar deus grego, divindade, Lilith. Começou. E aí foi misturando, cara. Conforme a rede social foi avançando, e aí a imaginação isso pré-TikTok. Do TikTok, então, eu nem vou comentar, porque depois virou... Pra mim é racismo. Mas a hora que você começa pra mim é racismo. uma pegada dessas, ele vai
começando a misturar, porque aí ele fala Kimbanda, tá, mas agora eu tenho uma Kimbanda quântica, porque é melhor. Aí o outro virou e falou assim, não, mas agora é a Kimbanda luciferiana, porque é mais malvadinha. Aí a minha é a Kimbanda de Satã. Aí, mas a minha é a Kimbanda do Satã com diarreia, que é mais nervosa ainda. E aí o bagulho vai escalonando, cara, escalonando. E era engraçado, porque eu lembro que ficava com a minha esposa, a gente ficava só acompanhando. E aí toda a postagem dos Kimbandeiros era assim... Todos me odeiam, mas Satã vai me proteger. Aí, tipo, todos me atacam, eu estou na merda, mas todos vocês vão ver que a vingança será maligna. Eles acreditam nessa parada. E aí, depois de 20 anos o cara tem um câncer e fala, tá vendo? Não existe bandeiro de 20 anos dessa galera. É tudo 5, 2, eles mentem, basicamente. Depois converte. Porque você pergunta pro cara e fala assim, não, mas quanto tempo? Quem foi? Com quem você aprendeu? Quem te iniciou? E aí o cara não tem uma árvore assim, porque antigamente você tinha uma tradição, pelo menos na Umbanda, no Candomblé, cara, pra você ser feito no santo, tem que ter alguém que te fez no santo. E esse alguém tem que ter alguém que te fez no santo. Existe uma linhagem certinha. Agora tem uma mania do satanista, ele ser contra Deus, só que ele usa os demônios do Shaham-Forash, pra situar o pessoal. Os 72 Daimons da Gwet, eles fazem parte das forças avessas do Shaham-Forash, que são 72 anjos, do nome da Cabala, do nome do Tetragramaton, Adonai, Hashem, Elohim. Aliás, depois a gente vai falar desse mistério, Elohim, que é Deus dos deuses. Então, aí já tem um paganismo hebraico, depois a gente vai entrar nisso aí. Mas os caras, pra invocarem esses demônios, então eu vejo muitos satanistas, eu sou contra Deus, vou invocar Asmodeus aqui, porque é tudo... Cara, são forças que estão dentro dos 72 nomes de Deus. São forças avessas dos anjos, que são os nomes de Adonai. Mas tudo faz parte dos 72 nomes divinos, que é o Shaham-Forash, que é o nome de Deus. Até o Anton Cesar LaVey, da Igreja de Satã, ele abertamente usava o nome Shaham-Forash nos seus rituais e usava as chaves enoquianas, que são chaves que se conectam com os mundos angélicos. Não existe como você fugir de Deus, porque fugir de Deus é fugir do todo. Só existe uma força que envolve todo o universo. E todos os anjos, devas, deuses, entidades, são como fractais. São pontos de vistas desse todo. Não tem uma hierarquia? Não tem como você chamar alguém contra Deus. Mas tem porque não existe uma antítese do todo. O infinito é infinito. Mas existe essa hierarquia? Existe uma hierarquia. Mas eu tô dizendo assim, em relação a vamos supor, porque aí a gente vai entrar no Lúcifer bíblico, eu acho que um pouco, né? Mas vamos supor, existe, Deus, né? E Lúcifer. Existe uma hierarquia entre os dois? Existe uma conexão, trabalho entre os dois? Lúcifer, muito... Tudo funciona pro todo. Muito seriado de TV, Tudo funciona pro todo. Não existe nada fora da unidade, fora do infinito. Não existe nada fora do corpo de noite, vamos colocar assim. É igual ao lance do inferno, né? Como que Deus vai lá, brigou com Satã... Que é uma tradução errada de Gehenna. Né? E aí vai lá, manda ele pro inferno pra castigar os caras que tá fazendo mal pra Deus. Então não existe isso. Não existe ele é funcionário de Deus? Exatamente. Os primeiros judeus ali do Talmud babilônico e tal, eles encaravam Satã como um anjo enviado de Deus pra te testar no seu caminho espiritual. É o que aparece pra Jó, lá no livro de Zacarias também. E antes disso, lá no livro de Números, capítulo 22, versículo 22, quando aparece o nome Le Satan, que tá até aqui, se vocês quiserem depois eu mostro. A grafia mostra como se ele fosse um papel que aquele anjo desempenhava na vida de Balaão. Então, por exemplo, a primeira vez que aparece o nome Satã na Bíblia, isso acontece no livro de Números, que é um dos livros da tradição javista eloísta, são as primeiras tradições, lá da época de Davi. Então lá não existia essa questão de um Deus do bom e um Deus mau. Isso vem depois do exílio da Babilônia, dos judeus, que eles aprendem lá com o zoroastrismo. Então nesse livro de Números, né, lá no versículo 22 do capítulo 22, Balaão se defronta com um anjo que Deus envia na vida dele, chamado Hassatam, o adversário. Aliás, na época era Lesatam, com a letra Lamed. Então, Deus coloca um anjo adversário, opositor, no caminho de Balaão, para evitar que ele cometesse uma heresia junto a Balaque. Então, para os judeus antigos, não tem uma força fora do divino. O próprio Deus cria o bem e cria o mal, cria a luz e cria as trevas. Isso está no livro de Isaías também, capítulo 45. Então, esses primeiros hebreus, esses primeiros judeus lá do tempo de Davi, que são quem começa de fato com o alfabeto hebraico, tá? Porque o alfabeto hebraico ele não nasceu pronto. Ele deriva de um alfabeto proto-cananita, dos fenícios.
O alfabeto hebraico, ele começa a ser consolidado no reino de Davi. Antes disso, Moisés, quando recebe a Torá, ele escreve no alfabeto fenício. Porque o alfabeto hebraico só veio depois, historicamente falando. Então esses primeiros judeus, eles não tinham contato com uma força oposta a Deus. Tudo fazia parte do todo. Inclusive cultuavam vários deuses. Asherá, Baal, Asherá. Então tudo fazia parte do todo. Não tinha uma coisa fora da divindade, fora do todo. Porque o todo é o todo. Não existe nada fora do infinito. Os deuses, as forças da natureza, ocupavam papéis personificados dessas forças da natureza. Então, o deus do raio que cai na pedra, o deus da água que molha, o deus do ar que leva a doença embora. Entende? Então não tem. Tem muita gente que tem essa birra, paganismo contra monoteísmo. Não existe essa birra. O paganismo cabe dentro do monoteísmo. E o monoteísmo cabe dentro do paganismo. Não é porque você cultua vários deuses que você não tem uma força primordial da criação, cara. Você só tá fazendo o quê? Você tá se ligando a arquétipos menores porque fica mais fácil pro ser humano. Pô, eu tenho que fazer um pedido de amor. Eu não vou pedir pro transcendente, eu não vou pedir pro infinito, eu não vou pedir pra Hashem. Eu vou numa face dele que lida com amor. Aí eu lido lá com Afrodite, com Vênus, com Oxum e por aí vai. Não tem conflito de paganismo com monoteísmo. Qual que é o significado do Bafomé dentro da igreja luciferiana? Ele tem um significado cabalístico, mas eu precisava pôr na TV, tem como? Consegue pôr o Bafomé aí, ó? Aquele do Elifaz Levi, tá? Consigo colocar. Enquanto isso, pessoal, se inscreve no canal, manda um superchat aí pra ficar em destaque a sua pergunta. Vai mandando as suas perguntas. Tem um superchat aí. Tem? Então lê o superchat, depois ele explica sobre. Aí eu vou ter que repetir a pergunta pro. Eu deixei um print aqui. Que já se perdeu já. O Daniel. O Douglas Bezerra. Olá, Vicky. Não esquecemos do pacto, hein? Mano, voltando lá atrás, parça. Esse rito da morte maçônica seria semelhante à sensação da medicina do Cambó para o xamanismo? Do cambu. Mas eles não usam alucinógenos, né? É só uma questão de dramatização mesmo. Mas é o que você passa, por exemplo, quando você usa ayahuasca, o cambu, sananga. É olhar pra dentro de si. Olhar pra dentro, morrer. Você passa, é a primeira morte, né? Os indígenas, eles fazem isso enterrando a pessoa numa gruta, numa caverna. Vai simbolizar ali que o seu corpo está sendo comido pela mãe terra, né? E depois você renasce uma nova visão espiritual da vida. É o primeiro renascimento que você tem essa rito de iniciação. Já no xamanismo eu também já fiz. Como é que é a sensação? Então, eles criam todo um psicodrama, né? Em torno daquilo, tem todo o ritual, os cânticos. Você sente realmente que você vai abandonar o corpo físico. Tem uns giros, tem uma medicina que você usa, que é o que ele falou aí, é o cambu, né? O cambu é aquele do sapo? É o do sapo. Lá veneno lá, né? É, o veneno do sapo, que você fica doido. Assim. E aí é você morrer pra poder se reencontrar com o seu eu superior, seu eu interno. Dá um pouco menos aí no... Mas a maçonaria não usa alucinógenos, ela faz só a liturgia mesmo. Isso, tá bom. Você já respondido do Douglas Bezerra, então. Bom, tá aqui. Qual que é a simbologia, qual que é a importância do Bafomé? Aumentar mais um pouco? Qual a importância do Bafomé dentro do templo luciferiano? Então vamos lá. Quem é esse cara aqui, ó? Primeiro que isso aqui atrás, não tem, tá? O Bafomé de Elifaz Levi é só essa parte aqui. Você consegue colocar aí? Bafomé Elifaz Levi. Dá um Google aí. Você coloca aqui nas pesquisas que aí eu vou ver qual que é. É que tá que ele salvou, ele vai jogar no Google. Tá. Pode ser direto do Google, Pi, fica tranquilo. Pode ser direto do Google. Esse aí tá com a estrela invertida também. Eu vou jogar esse. Elifaz Levi. Elifaz Levi. Aumenta aí pra mim, Bafomé. Isso, agora coloca Elifaz com PH. Elifaz. Agora, espaço, Levi. Isso, pode ser esse aqui. Primeira. Fala assim, trabalho de escola. Só imprimir. Pede essa porra. Colar no caderno. Ali lá embaixo. Aí. Aqui, ó, esse aí, parceiro. Isso, então vamos lá, amplia aí. Tá peitudo esse aí. O pessoal morre de medo disso aqui, achando que é Satanás. Primeiro que Satanás, a etimologia da palavra Satanás vem do hebraico shaitan, que significa opositor, aquele que contesta. Então é um modo de ser, é um contestador, é um acusador, não necessariamente uma entidade, tá? Então, depois eu falo sobre Satanás. O que importa é aqui, Bafomé. Muita gente associa isso aqui com o símbolo do mal, ou com Beuzebu. Bafomé não é Beuzebu. Bafomé é Bafomé. Bafomé aparece no livro Dogma e Ritual de Alta Magia, de Elifaz Levi,
um escritor, um ocultista francês, que ele usava o pseudônimo, o Eliphas Levi, o pseudônimo dele era Eliphas Levi, mas o nome dele é Alphonse Louis Constant. Então eu aconselho aí para todo mundo ler esse livro, Dogma e Ritual de Alta Magia. Mas quem é Baphomet? Baphomet é uma figura cabalística, no sentido do quê? Baphomet, ele representa todas as leis universais num único ser. Se você quiser mostrar alguma coisa e pôr o dedo, pode pôr, que tá aquele foca em você aí. Ah, não pode mostrar? Pode pôr. Ah, sim. Então aqui, por exemplo, ó, quando a gente tá falando em Baphomet, a gente vê que ele tá sentado em cima do mundo e numa pedra. Essa pedra simboliza a pedra bruta da maçonaria, o quaternário inferior, que eu já comentei, e ainda aquilo que não muda, aquilo que está num trono de pedra não muda, né? Porque está num trono de pedra. Então ele simboliza as leis que não mudam no funcionamento do cosmos por mais milhares de anos que possam passar. E aqui acima do mundo, porque ele é o Anima Mundi, é ele que preenche o mundo com a vitalidade dele. Então vamos falar aqui sobre primeiro os pés de Baphomet, né? Os pés de Baphomet são pés de bode. Por quê? Ou pés de cabra. Porque a cabra, ela consegue sobreviver e se adaptar em qualquer região, seja planície ou região montanhosa, qualquer tipo de terreno. Então é um animal extremamente adaptativo. Outra coisa é a virilidade, é a energia vital que o bode tem, né? Daquela potência dele, enfim. É um dos animais que mais tem uma vida sexual ativa aí. Então a virilidade também é importante. E além disso simboliza o elemento terra, que na Cabala nós chamamos de Asiá. Então o mundo, o plano físico, seu corpo. O corpo, os sentidos, os 5 sentidos, a fome, a sede, a sua constituição física, está representado pelo elemento terra, que está ali representado pelos pés de bode ou de cabra. Tá? Aí mais para cima nós temos o caduceu de Mercúrio com as duas serpentes enroladas. Ali é Ida e Pingala, que são as duas cobras que você vê no yoga, sendo a energia da lua e do sol, ou masculino e feminino. Aqui, essa cobra mais escura em Yang é o que dá o equilíbrio do cosmos. Você precisa do feminino e masculino, igual no hexagrama de Salomão de 6 pontas. Por isso você tem um triângulo para cima e um para baixo. Tá? Então você tem essas duas cobras e ali no meio você tem o caduceu de Mercúrio. Né? O que é esse caduceu de Mercúrio? Você encontra até na medicina esse símbolo. Não sei se você já viu. É verdade. É o símbolo da medicina e da psicanálise também, da psicologia também. Os psicólogos também usam, só que ali tem uma cobra só. Enfim. Na farmácia eu acho que tem algo com as cobras, né? Também, na farmácia também. Tem. Porque ele simboliza a integralidade entre o seu lado positivo e negativo. Nem ser um ser muito espiritualizado, nem ser um ser muito terreno. É o caminho do meio. Ali, é a dosagem entre o seu lado feminino e masculino. Entre o seu racional e o seu inconsciente, subconsciente. Entre o seu lado lógico e o seu lado caótico. Então ali tá as polaridades da vida que você encontra em tudo. O universo é dual. É dualista, né? E ali atrás você vê então escamas, simbolizando os dragões, que são na mitologia. Círculo, parece quase que um círculo. Aqui você tem um círculo e atrás você tem as escamas. As escamas dos peixes, as escamas dos répteis e dos dragões. São os seres, mais antigos do planeta. Né? Os dragões eram cultuados há milênios. Inclusive na Suméria você tem a mãe dragão, que era a Tiamat. E você tem as escamas também se referindo aos répteis, que são os animais mais ancestrais do mundo. A própria serpente, ela descende dos dinossauros, milhões de anos. E além disso, também se referindo aos peixes, portanto você encontra nele o elemento água. Então embaixo você tem o elemento terra, aqui você tem o elemento água. Qual que é o elemento água? É o plano astral, das emoções. Por que os cabalistas associam as emoções humanas à água, ao mar? Porque ele pode estar mais... um momento de mais tormenta, então são as suas emoções mais tempestivas, ou num mar mais calmo, então são as suas emoções mais benéficas, mais positivas. Mas o elemento água, os peixes estão associados à água, obviamente, e o elemento água na Cabala vai significar o plano emocional, porque as suas emoções são realmente como a água. Tem hora que ela está mais turva, tem hora que ela está mais translúcida, tem hora que ela está mais enfim, tempestiva, horas ela está mais calma. Então, plano astral na Cabala, ele é chamado de Briá. Aí mais para cima, você tem os seios. Por que os seios? Porque você tem que ter ali o sagrado feminino. O mundo não é só masculino, ele também tem o sagrado feminino, que é a mãe natureza, que nutre e que gera seus filhos. Então, os grandes seios fartos de Baphomet, essa figura andrógena. Aí, aqui você tem as asas, simbolizando o elemento ar, que é o plano mental. Na Cabala, ele está associado ao plano mental. Estão acompanhando aí?
Sim. Então, o plano mental é Yetzirah. O plano mental está associado aos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos são rápidos como a brisa, como um vento que passa e você não vê. Os nossos pensamentos estão sempre mudando. Então, na Cabala, no Tarô, o plano mental está associado ao elemento ar, está representado pelas asas de Bafomé. Acima a cabeça de bode, por que o bode? Mais uma vez você tem a dualidade lá nos chifres, né? 2 caminhos na vida. Um caminho mais espiritual, um caminho mais físico, que no fim... Você mantendo os dois em equilíbrio, no meio você tem a chama de Bafomé, que simboliza a gnose. Então, por mais primitivo que você seja, um animal, por isso a cabeça de bode, você tem a chance de aprender com a dualidade, os 2 chifres, e evoluir e atingir a sua gnose. Por isso você tem o fogo, que é o primeiro elemento da emanação na Cabala, que é chamado de Atzilut, que é o mais próximo da mônada, ou do divino. Então você tem toda a criação do mundo de acordo com os elementos que aparecem aqui na figura de Bafomé. Tudo começa lá em cima, na mônada. O fogo simboliza esse fogo divino, essa energia primária da vida. Depois você tem o plano mental, que é o plano mais sutil de todos. Depois se densifica e vira o plano emocional aqui da água. E por último você tem o plano físico. O teósofo veio aqui. Ele pode falar sobre isso também. Sobre esse processo de criação. Saindo da energia mais sutil até a mais densa, que é o plano terrestre. Por isso você tem toda a criação aqui. Os braços de Bafomé, solve e coagula. Isso aqui é a respiração, cara. O universo ele tem uma contração e tem uma expansão, sístole e diástole. Não é isso? A gente respira assim. Respira então, e inspira. Solve significa dissolver, se tornar um com o todo. Coagula significa concentrar, se densificar e voltar a reencarnar. Você desencarna e reencarna. Você tem um movimento de expansão e de contração. Você tem um movimento ali de expansão e de contração mesmo. Então, solve, coagula. Esse é o mistério dos braços de Bafomé. Não, mas aí parece como se fosse um criador universal. E o símbolo, né, que ele faz com a mão, também tem várias figuras religiosas que sim, o mudra de Bafomé você Lula encontra livre. sempre. Lula livre. Tô brincando. Você encontra a arminha do Bolsonaro. Também, a arminha do Bolsonaro. Mas seria assim, ó. Sabe o que você virar, tem? Você tem também os mudras do Buda, tá sempre assim, ó, uma mão pra baixo, uma pra Jesus, cima. tem vários Jesus, o quadro assim. Então isso aqui, cara, não tem nada a ver com satanismo. A estrela do meio, o pentagrama. Isso que eu ia perguntar agora, o pentagrama são 5 elementos unidos à quintessência, o maná, que eles dizem na Bíblia lá da Arca da Aliança. O que é o maná? É o divino que há em você. Deus não é uma criatura externa, ele está em você e essa quintessência é representada pelo pentagrama, os 5 elementos.